Vamos dar início então à EBD, para também tentar terminar hoje ainda, né? Porque senão só ano que vem, aí não quero deixar todo mundo na expectativa para o ano que vem. Acredito que dá tempo. A gente vai falar hoje, antes de orar, só deixar o tema, vai ser a sessão 2 do capítulo 11, né? Que trata sobre justificação, dando continuidade aí ao capítulo que o Fernando já deu início nos 2 últimos domingos. Eu vou orar então para a gente começar. Senhor, Pai amado, muito obrigado por mais um domingo que a gente pode estar aqui, né, na Tua casa, Senhor, com os nossos irmãos, podendo louvar e glorificar Teu nome, Pai, separando esse dia para glorificar Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa estar instruindo os nossos corações, que esse momento não seja simplesmente um momento de aprendizado, mas um momento de também de receber verdades Tuas, e que o nosso coração possa ser transformado por essa verdade, não só para o crescimento em conhecimento da Tua palavra, mas para a gente poder cada vez mais ser parecido com Cristo, Pai. Que a gente possa entender que a nossa salvação vem mediante a justificação pela fé, Pai, e que nada podemos fazer para acrescentar esse trabalho que o Senhor já realizou. Nos dê sabedoria e nos dê entendimento desse conteúdo. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A gente hoje vai continuar, né, o capítulo da justificação. Essa sessão 2 é bem curta, apesar de curta, né, é uma sessão que, se a gente pudesse tratar aqui, daria muito assunto. Eu acho que foi até um ponto na reforma que deve ter gerado mais debate, a questão das obras dentro da justificação pela fé, né? Então, onde se encaixa as obras? Já que a justificação é toda pela fé, onde se encaixa as obras nisso? Se a gente não precisa delas para a nossa salvação. Na primeira parte dessa sessão, né, ele meio que resgata o que foi tratado ali na introdução, na sessão 1. A fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento de justificação. Então, a primeira frase dessa sessão está diretamente ligada ao que foi tratado na sessão anterior. É a ligação entre tudo que foi tratado na primeira sessão sobre o que é a justificação, uma das doutrinas mais importantes e fundamentais da fé, e o assunto que será tratado aqui, as obras. O tema da justificação, sua implicação e importância, já foi de maneira bem completa trazida pelo Fernando, né, nas 2 últimas aulas. Sendo assim, eu vou trazer só alguns pontos para a gente relembrar essa questão da doutrina da justificação, né? Visto que não temos a justiça própria e que devemos ter justiça perfeita diante de Deus para que Ele possa declarar que somos justos, não pode haver mistura de nossa própria justiça com a de Cristo imputada a nós. A fé salvadora é simplesmente receber e descansar em Cristo e na sua justiça. E é por essa razão o único instrumento de justificação. Deus não exige nada de nós, exceto total confiança na justiça e satisfação de Cristo. Deus fornece uma base justa e legal sobre a qual declara que os injustos são justos. Ele faz isso por imputação. Pela imputação, ou seja, a colocação da justiça dele, não a colocação, mas qual foi a palavra que o Fernando utilizou? Foi a... Oi? Acreditando, obrigado. Acreditando a justiça dele a nós, ele faz com que a gente possa ser declarados justos, né? Pela imputação, ele é capaz de fazer com que o pecador possua legalmente uma justiça e seja libertado da injustiça, mesmo sendo pecador. E tendo assim constituído os pecadores justos, ele é capaz de declará-los como tais. Então, a razão pela qual Deus pode fazer isso é que Cristo guardou a lei perfeitamente e assim elaborou uma justiça perfeita, que ele então ofereceu gratuitamente ao Pai em nosso favor para esse propósito. Deus é capaz de nos considerar livres de culpa. A razão é que Cristo se colocou em nosso lugar para que Deus pudesse considerar que nossa culpa lhe pertencia. Ele foi condenado e assim fomos justificados. Deus considera que sua justiça é nossa e nossa culpa é dele. É o resumo aí da questão da doutrina da justificação, né? Um exemplo bem bacana que tem, trazendo aí para a literatura cristã e até para os filmes, é em Nárnia. Não sei quantos já viram aqui o filme A Feiticeira, o Leão e o Guarda-Roupa.
eu acho que é o segundo livro da sessão, o primeiro filme a ser feito, onde tem Edmundo, né, um dos personagens, trai ali os seus irmãos, trai o leão Aslan, né, que representa Cristo dentro da história, e aí, em um certo momento, ele se arrepende e retorna, e a feiticeira vai ali cobrar do leão, né, fala, ó, você não pode simplesmente chegar e declarar ele justo, ele tem um pecado, ele tem uma culpa, você precisa ter um pagamento por isso. E Aslan responde, você não precisa citar isso para mim, eu já sei. E ele se entrega no lugar de Edmundo. Até para a gente, como humanos mesmo, a gente sempre tem aquilo de querer fazer por merecer. E para mim, quando no final do filme, a primeira vez que eu vi, ainda não tendo um conhecimento muito profundo das doutrinas da graça, né? Quando Aslan vem coroando cada um ali dos irmãos, ele chega e chama de Edmundo o justo. Aí aquilo para mim, na época, me causou estranheza. O justo, mas ele foi o único que assim, errou desde o começo, foi o único que cometeu o pecado. Como é que ele é o justo? Ele é o justo exatamente por ter sido justificado pelo leão, por Aslan, por ter sido aquele que Aslan se entregou no lugar dele. Então, por isso nós somos justos. E até logo que eu me converti, teve uma vez um senhor mais velho que chegou para mim, meio que de brincadeira, e aí, tu é justo? Eu, assim, sem entender ainda muito, eu sou justo, não sou justo? Ele, tu é justificado por Cristo, irmão, você é justo diante de Deus. E aquilo é uma doutrina, assim, que ao passar do tempo, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai compreendendo, né, que Deus considera que a sua justiça é nossa e nossa culpa é dele. É importante lembrar que a justificação nunca é encontrada por si só, já entrando um pouco no tema da aula de hoje, né? É um elo na corrente dourada da obra redentora de Deus. A justificação é pela fé, mas não pode haver fé, exceto naquele que é regenerado pelo Espírito de Deus. E a regeneração é realizada naqueles a quem o Senhor escolheu desde a fundação do mundo. Aí, conforme Efésios 1, 4 e 5, se alguém puder ler. Efésios 1, versículos 4 e 5. Assim como busca a fundação do mundo, para a servição e redenção, e a amor e redenção para ele, para a criação do Deus segundo que ele faz no contrário. Ou seja, aí a justificação é um dos elos, né, dessa corrente dourada aí da salvação. E aí, em alguns textos provas, né, da sessão, ele meio que pontua, se você pegar ali os primeiros textos provas do Evangelho de João e Romanos, ele começa a ligar com essa primeira sentença, né, falando sobre a justificação. Em João 3, 16, 18 e 36, eu vou ler aqui, se vocês puderem acompanhar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Em Romanos ele também diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3, 28. E em Romanos 5, 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E lendo alguns comentários bíblicos sobre esses textos, né, utilizados como textos provas, né, tem um do Matthew Henry que explica muito bem, né, essa questão da justificação. Ele diz assim, Matthew Henry, Deus executará a grande obra da justificação e salvação dos pecadores do primeiro ao último, para silenciar o nosso orgulho. Agora, se fôssemos salvos por nossas obras, o orgulho não seria excluído. Porém, o caminho da justificação pela fé exclui todo o orgulho para sempre. Os crentes não têm autorização para transgredirem a lei. A fé é uma lei, é uma graça que opera onde quer que opere em verdade. Por fé, que nessa matéria não é um ato de obediência ou uma boa obra, mas a formação de uma relação entre Cristo e o pecador, que considera adequado que o crente seja perdoado e justificado pelo amor ao Salvador, e que o incrédulo, que não está unido ou relacionado deste modo com ele, permaneça submetido à condenação. Todavia, a lei é útil para nos convencer do que passou e para nos dirigir ao futuro. Ainda que não possamos ser salvos por ela, como um pacto, a reconhecemos
e nos submetemos a ela como regra na mão do mediador. Calvino também tem um comentário muito bom que ele diz: a pessoa em cuja vida houver pureza e santidade, tais que mereçam testemunho de justiça diante do trono de Deus, dela se dirá que é justificada pelas obras, ou que pela plenitude de suas obras ela pode atender e satisfazer ao juízo de Deus. Por outro lado, o justificado pela fé é aquele que, excluído da justiça das suas obras, agarra-se à justiça de Cristo pela fé, e revestindo-se dela, aparece aos olhos de Deus não mais como pecador, mas como um homem justo. Então, aqui tira qualquer orgulho do homem, né? A gente vê aqui que até aquele ato que muitas vezes a gente encontra de falar, aceite a Cristo como Senhor e Salvador, venha aqui na frente, receba aqui, faça essa oração para que Cristo seja o Senhor da sua vida, não se encaixa numa maneira, digamos, ativa nossa, mas simplesmente numa maneira de que Cristo já na eternidade havia nos escolhido, pois o simples fato ali da gente escolher a Cristo nos colocaria em posição de ter uma obra que contasse ao nosso favor, pois a gente teria escolhido melhor que de repente o outro que nos escolheu. Então, desde o princípio até o fim, é uma obra redentora de Deus, a justificação, a regeneração e assim por diante. Aí a gente entra no ponto que a sessão trabalha um pouco mais, né? Que é, então, se a gente não é justificado pelas obras, para que servem essas obras e o que são essas obras, né? Em primeiro lugar, é sempre a gente bom diferenciar a questão das boas obras diante de Deus como as boas obras diante do mundo, né? Como o pastor citou acho que na pregação do domingo passado, ou uns 2 domingos atrás, que tem muitas pessoas ali, pela influência do evangelho, que ainda de certa forma tem na cultura, as pessoas às vezes vivem de maneira correta, são pessoas que trabalham honestamente, pessoas que cuidam dos seus filhos, criam seus filhos na justiça, na verdade, e aquilo ali muitas vezes, aos olhos do mundo, já é uma vida, digamos, de boas obras. Não, ele está fazendo tudo certinho, então ele merece uma recompensa pelas suas boas obras. Enquanto aos olhos de Deus, essas boas obras, como diz em Isaías, são trapos de imundícia, né? Se a gente está fazendo não baseado em fé, não baseado em nós mesmos, são trapos de imundícia para se apresentar diante de Deus, né? Se alguém puder ler Isaías 64:6. Mas todos nós Amor. somos confundidos em todas as nossas justiças, como gato da justiça. Todos nós murchamos como uma folha, e as nossas dificuldades, como um vento que nos arribava. Da mesma maneira, Paulo diz em Romanos, também citando o Antigo Testamento, que não há um justo, nenhum sequer, não há quem se encontre indesculpável diante de Deus. Eu acho que foi também o Lucas comentando também na aula do Fernando semana passada, a questão de que se a pessoa cai somente em um ponto ali da lei de Deus, ela já se torna indesculpável pelo descumprimento de toda a lei. Então não tem como alguém se apresentar diante de Deus sendo justificado pela sua obra, porque em algum momento, pela natureza que habita em nós de pecado, a gente falhou, a gente deixou a desejar e não cumpriu a lei perfeitamente, né? Até o Spurgeon tinha uma frase que era muito bacana, numa das pregações dele, ele disse que os bons modos, os bons costumes podem até te deixar fora da prisão, fora dos problemas com a justiça, mas só o evangelho pode te deixar fora do inferno. Não tem outra maneira de se apresentar indesculpável diante de Deus se não for através da justiça de Cristo e não da nossa própria, né? Eu até, assim, bem mal comparando, mas é como se a criança ali pegasse, fizesse um desenho numa folha, mostra para o pai: olha que desenho aqui que eu fiz, papai. Você olha aquele bando de rabisco assim, né? Mas o pai olha: que bonito, que lindo. Esse olho com que o pai olha para o filho, né? O olho através que Deus olha para nós através de Cristo. A gente está fazendo aquela folha cheia de rabisco, a gente está se esforçando ali, dando o nosso máximo, porque Deus exige assim de nós. Mas se Deus fosse olhar, digamos, de olhos crus assim, é uma folha cheia de rabisco que não tem nada ali que fosse, de repente, aproveitável, se não for através de Cristo, através do sacrifício que Ele já realizou por nós, né? Até tem duas perguntas, uma do breve catecismo e outra do catecismo maior, que já começam a entrar um pouco no tema também, né? Na pergunta 82, é feito assim: será que alguém é capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Nenhum mero homem, desde a queda de Adão, é capaz nesta vida de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, mas diariamente os quebra
por pensamentos, palavras e obras. Ou seja, mesmo nos nossos pensamentos, aquilo que a gente não coloca em ação, né, a gente já está culpável diante de Deus, né? E no Catecismo Maior, na pergunta 97, de que utilidade especial é a lei moral aos regenerados? Ou seja, se a gente não é justificado pelo cumprimento da lei, então, para que serve a lei? A gente está ali no antinomianismo, a lei já não serve para mais nada, a gente simplesmente é só graça, não interessa o que a gente faz. Mas não, no Catecismo ele também explica isso. Embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertados da lei moral, como pacto de obras, de modo que nem são justificados nem condenados por ela, contudo, além da utilidade geral desta lei comum a eles e a todos os homens, é ela de utilidade especial para lhes mostrar quanto devem a Cristo, por cumpri-la e sofrer a maldição dela em lugar e para o bem deles, e assim provocá-los a uma gratidão maior e a manifestar essa gratidão por maior cuidado da sua parte em conformarem-se a esta lei como regra de sua obediência. Depois, se vocês quiserem conferir, né, no breve Catecismo, pergunta 82, e no Catecismo Maior, a pergunta 97. Então, aqui 5 pontos que são, digamos, um resumo de tudo que já o Fernando veio tratando nas semanas anteriores, e é o que a gente começou a tratar aqui nessa semana. É o primeiro, que aqueles que são efetivamente chamados, regenerados e convertidos também são justificados. A justificação é um ato judicial de Deus. Ela é efetuada por imputação, que é condicionada e aplicada instrumentalmente através da fé, que também é um dom de Deus. É Deus quem nos dá essa fé para crer nessa obra redentora. E o 5º ponto, que é, embora a justificação seja somente pela fé, ela é invariavelmente produtiva de boas obras. E aqui que entra o ponto da segunda sentença ali, né? Que ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Não é uma fé morta, mas obra pelo amor. Então, a eleição ali que Deus realizou na eternidade tem como resultado a nossa justificação, a gente ser justificado por Cristo e ser apresentado ali diante de Deus como justo. E ela é a causa dessas boas obras. Ela não depende do homem, ou seja, a eleição e a justificação é o que vai causar essas boas obras. A transformação do coração do homem, a maneira do homem enxergar, né, através de sendo um novo homem, as coisas de Deus e o que seriam boas obras, é isso que faz com que sejam boas obras. Eu não botei aqui, depois eu vou tocar ainda no assunto um pouco mais a fundo. Pelo contrário, é o pecador que é justificado e no mesmo instante que é declarado justo por Deus, ele permanece inerentemente pecador e indigno. A gente é simultaneamente justo e pecador. Cristo imputa a justiça dele em nós, mas ele não muda a nossa natureza. Nossa natureza continua caída e a gente continua inclinado ao pecado. Mas essa transformação do nosso coração acontece para que a gente queira desejar as coisas de Deus. Isso não significa que a santidade interna seja deixada despercebida no plano da salvação. De jeito nenhum. Os verdadeiros crentes são santificados, tão certamente quanto justificados. Foi até eu estava, conforme ouvindo a pregação do pastor hoje, ele tratou um pouco sobre isso, né? O desenvolvimento da nossa salvação, o trabalho da santificação e as obras, essas obras de glorificação a Deus, essas obras que a gente apresenta diante de Deus, mesmo que não justifiquem a gente, são obras que mostram que a gente foi salvo, são obras que mostram que a gente está nesse processo de salvação, são obras que mostram que a gente não simplesmente declara da boca para fora que somos cristãos, né? E sendo assim, os verdadeiros crentes são santificados tão certamente quanto justificados. Eles são obrigados a se engajar na tarefa de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Então, os crentes são obrigados a se engajar na tarefa de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus, como em 2 Coríntios 7:1, se alguém puder. Depois, se alguém já quiser deixar aberto também, Hebreus 12:14, para ler em seguida. Pois, ó amado, da promessa, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Isso, e Hebreus 12:14, se alguém tiver aberto. Sem que a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então, sem a santificação, sem o trabalho da santificação, ninguém verá o Senhor. Não é pela santificação em si, pelo que a gente está fazendo, mas a santificação é uma comprovação da justificação e da eleição que já ocorreram na eternidade. Não é algo que a gente faz para mostrar que a gente é salvo, mas a gente faz exatamente por a gente ser salvo. Para a nossa doutrina da justificação, muitas vezes a passagem de Tiago 2,14 é usada para contestá-la. Mas a própria confissão, né, utiliza trechos de Tiago como texto prova da questão da obra ser um comprovador da fé e não um ato justificador da fé, né? Se alguém puder abrir aí, Tiago 2, 17, 22 e 26. E aqui até um ponto importante, que foi um ponto que durante a época da Reforma, onde Lutero foi muito atacado, né? Tiago 2, 17, 22 e 26. A questão das obras, né? Então, se a justificação não é pelas obras, onde se encaixam essas boas obras? E o texto de Tiago, como é que se encaixa nisso tudo? Tiago 2,14, né? E se você pega o contexto geral da epístola de Tiago e por que ele está escrevendo, a própria epístola, e a gente utilizando o restante das escrituras para interpretar, ela vai nos dizer o porquê que essas boas obras acontecem e são necessárias, não para justificação, mas para demonstrar o nosso processo de santificação, né? Pode ler. Eu vou ler aqui. Também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Vários creem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, como vocês sabem que a fé sem obras é inoperante? Não por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Veis que como a fé operada juntamente com as suas obras, foi feito pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. E até 24. Até o 26. Ele ali, na verdade, dá 3, mas pode até melhor ler completo, pode ler até o 26. Verificai que uma só pessoa é justificada por obra, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras aquele filho, quando acolheu o preguiçado e fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então aí aparece mais uma vez digamos, uma aparente contradição ou um paradoxo. Melhor que a contradição, um paradoxo, né, das escrituras. Ao mesmo tempo que a gente é simultaneamente justo e pecador, ao mesmo tempo que a obra não nos justifica, é a obra que mostra que a gente foi justificado. Se olhando assim de relance, a primeira vez que você lê, Lutero teve muitos conflitos por conta desse texto de Tiago, mas se você pega até a maneira com que Tiago constrói aqui o texto, se você não interpretá-lo à luz do restante das escrituras, você pode se pegar nisso e falar, pô, não, então eu tenho que realizar boas obras para ser salvo. Porque a gente pega, primeiro ele cita no versículo 21, né, que ele fala da oferta que Abraão fez com Isaque. Ele diz lá no versículo 21, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. E aí no versículo 23 que ele vai dizer, né, e se cumpriu a escritura no qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça, como justiça. Na verdade, ali, quando diz que Abraão creu em Deus, aquilo foi imputado para ele como justiça, se eu não me engano, é Gênesis 15, 40 anos antes de Abraão oferecer Isaque como sacrifício. Ou seja, aquela oferta de sacrifício que ele se dispôs a entregar ao seu filho único, já apontando para o Evangelho,
Na verdade, aquilo é simplesmente um cumprimento daquilo que já tinha acontecido 40 anos antes, quando aquela justiça já lhe tinha sido imputada por ele ter crido em Deus. Isso fica claro também que as obras não são método de salvação quando a gente olha para a vida de outros heróis da fé, como o próprio Davi. A quantidade de vezes com que Davi caiu, como o próprio com Batseba, e se arrepende e retorna, se fosse simplesmente por obras, aquilo não... A salvação de Davi não estaria assegurada, né, pela quantidade de pecados. Então, é importante a gente destacar nesses versos de Tiago, que é um dos pontos principais, é a questão da interpretação bíblica, de que a Escritura interpreta a própria Escritura. Nestes versos, Tiago está preocupado com a demonstração da fé. Eles destacam os modos pelos quais a sua fé pode ser provada. Tiago está descrevendo como a verdadeira fé responde em obediência. Ele não está querendo dizer que as obras são salvas, mas que ele está querendo demonstrar que uma fé verdadeira vai resultar na obediência, vai resultar em boas obras. Se a gente utiliza de referências cruzadas, né, desse texto, ajuda a esclarecer. Como eu falei, a referência de Tiago menciona no verso 23, Gênesis 15, 6. E o episódio citado no verso 21 encontra-se só em Gênesis 22. E aqui fica bem claro que, né, que na instância que Abraão creu foi em Gênesis 15, muito antes da oferta de Isaac. Eu acho que um ponto central aqui é a incredulidade. Em que sentido? Pode... Porque você tem que crer nessa justificação. Porque senão você vai estar sempre fazendo. Vai estar sempre faltando. Você vai... É como Abraão creu em Deus. Ele foi justificado quem creu. Aí foi até o texto que o pastor trabalhou no devocional ontem. Sim. Você não creu em Deus. Através do seu trabalho, você vai ficar inquieto. Exatamente. Vai ficar ansioso. Porque você não está crendo que Deus vai te prover aquele recurso, aquele alimento. E aí você fica inquieto. E é uma falta de... Não, mas seria isso, seria uma demonstração clara do nosso pecado. Nesse sentido, claro que todos nós mesmos justificados, continuamos pecando. Aí você vê que é o velho homem ali tentando, de alguma forma, pela sua própria mão, tentando achar que ele é responsável pelo futuro dele. Enquanto, na verdade, ele, de certa forma, ainda não aprendeu essa verdade de que é fruto de bênção de Deus, é dom de Deus, aquele trabalho. Você trabalha na Deus, você vê isso bem claramente. Sim. E aí um texto que eu gosto muito é aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que ele existe. E que ele é galardoador daqueles que o buscam. É o que foi tratado na justificação, exatamente aquilo. Ele tem que crer, você tem que ter a fé que vem de Deus já, né? Mas para buscar a Deus ali. E um outro ponto aqui importante também, que normalmente é um texto mais utilizado para questionar a questão da justificação pela fé, né? Que é Tiago. Quando o Tiago fala aqui de justificação, ele parece estar falando de justificação num sentido diferente do que Paulo fala de justificação, né? O Paulo está falando do pecado perdoado e a livre aceitação para com Deus. Enquanto o Tiago aqui parece estar usando o termo para se referir a algo que demonstra ou prova como correto. Quando você até busca no dicionário em português mesmo, quando você fala a justificação, justificado, é quando você apresenta provas para justificar algo. E até você pega ali, por exemplo, Mateus 11, 19, se vocês quiserem abrir, Cristo falando, né? É a mesma palavra ali que Tiago usa nesse texto aqui. Cristo diz assim, lá em Mateus 11, 19. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. O que Cristo está querendo dizer? Que a sabedoria é demonstrada por suas obras. Não que a justificação seja por obras, até porque seria totalmente fora de contexto, mas é a mesma palavra ali quando você pega o original, aí eu não vou, de repente, aprofundar mais, tempo verbal, essas coisas, mas a palavra utilizada em diversos textos é a mesma palavra que Cristo utiliza ali. É a palavra justificar, que Tiago está usando no sentido de demonstrar, comprovar que a fé ali é comprovada pelas obras daquela pessoa, e não que a fé ali, que a obra ali
a uma maneira de ser apresentado justo diante de Deus, né? Tiago usa o termo justificação em sua epístola, significando que a genuína natureza da fé se prova pelas obras e pela sua obediência. Tiago parece estar argumentando contra cristãos nominais, mas que mantinham a verdade com injustiça. Mal comparando, a gente vê como a Bíblia é sempre atual, é a palavra de Deus, né? E você vê hoje em dia muitos cristãos assim, não, eu sou cristão. E você olha ali para a vida da pessoa, fazendo um justo julgamento, você vê que a pessoa não dá provas nenhuma de que ela é cristã. Tem até uma frase dessas de efeito que que eu já ouvi uma vez, não lembro de quem é, mas se te acusassem de cristão, encontrariam na sua vida prova o suficiente para você comprovar que você é cristão? Então, um dia, quando houver a perseguição, tiver um tribunal, fala aquele ali é cristão, será que daria para comprovar pelo nosso procedimento, pelas nossas obras, comprovariam essa fé que a gente diz ter, né? Então, o Tiago, nesse caso aí, parece estar argumentando contra isso. Pessoas que se diziam cristãs e viviam de qualquer maneira. Tanto que ele fala, então, se você diz que tem fé, me demonstra essa tua fé. Cadê as suas obras de amor? Cadê o seu amor pelo próximo? E não numa questão de justificar. Você só vai ser aceito por Deus se você agir dessa maneira, né? Enquanto Paulo usa o verbo justificar no sentido de justificação divina do pecador, cujo pré-requisito é a fé e não as obras, Tiago usa o verbo justificar no sentido de prova verdadeira ou real, sentido este em que a fé é justificada ou provada ser verídica através das obras. Matthew Henry também comentando esse texto, eu peguei algumas citações dele, que as citações dele desses textos, provas, são muito práticas e ao mesmo tempo muito profundas teologicamente. Então ele diz aqui, então tenhamos em mente que as boas obras sem fé são obras mortas, carentes de raiz e princípio. Tudo que fazemos por fé é realmente bom, porque se faz em obediência a Deus e para a sua aceitação. Quando não há fruto, é como se a raiz estivesse morta. A fé é a raiz, as boas obras são os frutos, e devemos nos ocupar em ter ambos. Esta é a graça de Deus pela qual resistimos e a qual devemos defender. Não existe estado intermediário. Cada um deve viver como amigo de Deus ou como seu inimigo. Viver para Deus, que é consequência da fé, que justifica e salvará, nos obriga a não fazer nada contra Ele, mas a fazer tudo por Ele e para Ele. Ou seja, enquanto a fé está sozinha, dissociada de qualquer outra graça, sendo o único instrumento da justificação, ela nunca está sozinha na pessoa justificada. Mas, embora autêntica, é sempre acompanhada de todas as demais graças cristãs, as boas obras, né? Gálatas 5:6, se alguém puder ler. Como ele diz ali na sentença final, não falei duas, mas na verdade são três. Não é uma fé morta, mas obra que atua, que trabalha em amor. Eu tenho um texto de um escritor e filósofo espanhol, não é cristão, mas que você vê que algumas verdades de Deus são tão evidentes que mesmo os não cristãos se deparam com elas e de alguma maneira tangenciam aquelas verdades, tentam comentar da maneira com que eles enxergam. É o Ortega y Gasset, um escritor espanhol. Ele diz ali, ele está falando um texto sobre tratados do amor. São vários textos que ele vai falando sobre amor. No caso dele, amor é entre um casal, entre um homem e uma mulher. Mas que você vê verdades ali mais profundas. Por exemplo, ele tem um momento ali que ele diz que o amor vê no outro algo que lhe espelhe o desejo do nosso íntimo. O que ele está dizendo ali? Que algum desejo que a gente tem no nosso coração, quando a gente vê na outra pessoa, no caso dele ele fala da outra pessoa, né, a gente é atraído por aquilo. É claro, a gente sabe que o nosso coração é enganoso, mas a gente encontra essa verdade de alguma maneira na Bíblia, né? Quando Cristo fala que a boca fala, do coração está cheio, como podem ser maus e dizer coisas boas, como podemos ser maus e fazer coisas boas. Então o mistério, quando Cristo transforma o nosso coração, aí assim a gente vai buscar aquelas coisas verdadeiramente boas para Deus, buscar as boas obras para Deus, que sim a gente é atraído por essas boas obras, né? Quando
o nosso coração é transformado, a gente consegue enxergar como a gente vivia errante, vivia errado, vivia em pecado, distantes, inimigos de Deus, e aí sim nosso coração se volta e tem afeição, como Jonathan Edwards diz, né, por aquelas verdades e por aquelas boas obras e dádivas de Deus, não só como bênçãos, mas como algo para a gente trabalhar em nossas vidas, né? E a gente, como cristão, muitas vezes, a gente, como o próprio Alex falou, né, muitas vezes a gente tem essa questão do ativismo, digamos assim, que a gente tem que fazer, que a gente tem que sempre estar participando das coisas da igreja, ou tem que parecer que a gente está fazendo coisas, e muitas vezes a gente tem que parar e se perguntar mesmo se o que a gente está fazendo é para Deus ou a gente está fazendo para nós mesmos em nome de Deus. Essa é uma pergunta que eu acho que, como ensinamento dessa sessão, né, eu acho que é crucial, por tudo que a gente viu da questão da justificação ser pela fé, pela questão da gente ver que as obras são só boas obras se feitas em fé, em nome de Cristo, para Deus. Quando a gente está fazendo os nossos exercícios de fé, servindo aos nossos irmãos, servindo na igreja, a gente está fazendo para Deus mesmo ou a gente está fazendo para nós mesmos em nome de Deus? Jonathan Edwards também que dizia, né, que às vezes o nosso arrependimento é tão superficial que a gente tem que se arrepender do nosso arrependimento. Porque muitas vezes o nosso coração é tão enganoso que o nosso arrependimento é enganoso também. A gente se arrepende ali superficialmente. Muitas vezes a gente precisa que Cristo venha e corrija o nosso caminho para que a gente realmente possa andar em boas obras nele, né? Matthew Henry também, mais um comentário dele aí sobre esse texto prova de Gálatas 5:6. Todos os verdadeiros cristãos que são ensinados pelo Espírito Santo esperam pela vida eterna, pela recompensa da justiça e pelo objeto de sua esperança como dádiva de Deus por meio de sua fé em Jesus Cristo e não por amor às suas próprias obras. Nenhum privilégio ou profissão exterior de fé servirão para que sejam aceitos por Deus, sem que tenham a fé sincera em nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira fé é uma graça que age e trabalha por amor a Deus e aos nossos irmãos. Que estejamos entre aqueles que, pelo Espírito Santo, aguardam a esperança da justiça pela fé. Sem a fé que trabalha por meio do amor, tudo mais carece de valor, e comparado a isto, todas as demais coisas são de escasso valor. E aí, já partindo para o final, né, para a gente encerrar, eu acho que foi no final, né, quando o Rodrigo estava falando aqui, depois da pregação da noite do Fernando, é uma mensagem que volta e meia eu repito para a Carol, repito para o Noé. É claro que a Bíblia traz muitas promessas para o cristão, para aquele que é obediente a Deus, para aquele que segue, mas a Bíblia, na maioria, eu acho que na maioria das vezes, pelo menos no meu caso, eu vejo que tem que ser lida contra mim. Eu olhar e falar, caramba, isso aqui eu estou aquém. Como o pastor falou, a questão da santidade. A partir do momento que você está de frente para Deus, cada vez que você se aproxima mais, você vê que você ainda está tão distante. Mas quem está de fora pode ver ali o seu progresso, pelas costas, né, que a santidade é vista. E a Bíblia deve ser lida dessa maneira, né? E a gente deve sempre lembrar, o texto que a gente volta e meia lê aqui também na Confissão de Fé, Isaías 55:7, que deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Eu acho que o pastor até citou hoje na pregação esse texto, não lembro agora, mas Isaías 55:7. Eu lembro que volta e meia a gente cita ele na hora da confissão de pecado. É um texto que aponta, né, que a fé nos leva de volta para Deus, e não que são as nossas obras que nos fazem merecedor de estar diante de Deus, sendo declarados como justos. Vou terminar, vou cortar aqui algumas partes para também não me alongar muito. Tem um comentário, mais uma vez, de Matthew Henry, em João 3, que ele diz: os corações renovados dão boas-vindas à luz. Um homem bom age de modo verdadeiro e sincero em tudo que faz. Deseja conhecer a vontade de Deus e cumpri-la, mesmo que essa seja contrária aos seus interesses mundanos. Há lugar para uma mudança em todo o seu caráter e conduta. O amor a Deus é derramado em seu coração pelo Espírito Santo e chega a ser o princípio que governa as suas atitudes. As nossas obras são boas quando a vontade de Deus é a regra delas, e quando a sua finalidade é glorificá-lo, quando são feitas em seu poder e por amor a Ele.
e não aos homens. Então, somos justificados pela nossa fé, não por obras. Mas se a gente ficar só na fé, também sem as obras, a gente cai no tem dificuldade com essa palavra, antinomianismo, que é aquele que acha que a lei já foi extinguida. Eu acho que foi na pregação do último domingo que o Fernando falou disso, né? Que acha que a lei não tem mais serventia, que é só graça, que a gente pode, de repente, viver da maneira que quiser, porque a graça de Deus vai encobrir tudo. Não, não é isso que a Bíblia nos ensina. E, por outro lado, se a gente também ficar caindo sempre achando que a gente vai fazer, que pela nossa força a gente vai conseguir ser justificado por Deus, a gente cai no legalismo, na questão dos fariseus, e a gente vai acabar fazendo, digamos, obras para Deus, obras para a gente, em nome de Deus, né? Então, a verdadeira fé não deixará de produzir as boas obras, assim como o sol não pode cessar de produzir luz. Então, essa sessão, né, nos mostra isso, que continuando ali o que ele começou na sessão primeira, na primeira sessão, a gente é justificado somente pela fé em Cristo. A nossa justificação não vem por nada que a gente possa ter feito, mas aquele que diz ter fé e o seu comportamento, as suas obras, o seu coração, mais que tudo, internamente, através da análise do seu próprio coração, não está fazendo aquilo para Deus, essa fé não é uma fé verdadeira. Essas obras não são obras que glorificam a Deus, logo não são aceitas diante de Deus. Então eu não vou entrar mais tanto assim, porque no capítulo 16 vai tratar um pouco mais sobre a questão específica das obras, mas já de uma maneira bem tangente, por ser um assunto tão complexo, eu acho que aqui pontua bem a nossa sessão nessa diferença. Apesar da justificação ser pela fé, a verdadeira justificação vai demonstrar obras, não vai deixar de ter obras. Alguém tem alguma pergunta? Caio falou que tinha umas 10 perguntas aí. Já até saiu, cadê o Caio? Já foi embora. Vou encerrar então, orar, para a gente encerrar. Eu tentei, desculpa se eu corri um pouco, tentei aqui encerrar para não... Senão só terminaria ano que vem, né? Que os próximos domingos a gente vai ter recesso da EBD. Vou orar para a gente terminar. Senhor, Pai amado, muito obrigado, Pai, por saber que não depende dos nossos esforços, Pai, a nossa salvação. Por saber que o Senhor já consumiu a obra redentora de nossas almas, Pai, por saber que a justificação vem pela fé em Ti, que essa fé também, esse dom da fé vem de Ti unicamente, Pai. Muito obrigado, porque se dependesse de nós mesmos, a gente nunca poderia se apresentar diante de Ti justos e inculpáveis, Senhor. E ao mesmo tempo, Pai, nos faz amar a Tua lei, nos faz amar a Cristo e faz nos aproximarmos de Cristo, ser cada vez mais parecido com Ele, para que as nossas obras, Pai, sejam feitas em conformidade com a Tua lei, por amor ao Teu nome, e que demonstrem quem realmente somos, filhos Teus, filhos amados, e que glorificam o Teu nome, Pai, engrandecem o Teu nome. Que a gente possa ir em paz, em segurança para casa, ter um momento bom de comunhão entre a família, com nossos irmãos na fé, e possamos estar à noite novamente aqui reunidos para cultuar o Teu nome e glorificá-lo. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém.